Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui de volta, dando sequência a esta série edificante. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Só tenho que agradecer a Ti, meu Pai. Aleluia. Esta porta que o Senhor nos abriu para que a Tua palavra se estendesse, aleluia, para milhões e milhões de pessoas. Muito obrigada por você estar aqui, por todos vocês que se inscreveram. Obrigada, Senhor. Agradeço a presença de vocês que estão chegando agora. Na playlist você vai encontrar páginas com assuntos diversos, tá? Inclusive esta série. Hoje nós vamos ver Tito, para a honra e a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Continuem dando o seu like, continuem compartilhando, façam seu comentário aqui. Havendo alguma dúvida, pode me perguntar. Se eu não souber responder na hora, eu respondo depois. Eu vou pesquisar e respondo, mas você não vai ficar sem resposta, tá? Para a glória do Senhor. Então, sem mais demora, vamos continuar aqui em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Tito, 3 capítulos. A data provavelmente foi 65 depois de Cristo. A mensagem, organização e ordem, o ideal de Deus para a igreja, que se formou na ilha de Creta, prevenindo-o contra os falsos mestres. A divisão, capítulo 1, ordem e doutrina na igreja. Capítulos 2 e 3, a conduta da igreja. Tito era grego, filho na fé de Paulo, um jovem pastor escolhido para pôr ordem na igreja que se formou na ilha de Creta. A ilha de Creta era uma ilha também conhecida por nome de Cândia, entre os mares Egeu e Mediterrâneo, a sua localização, tendo uns 240 quilômetros de extensão e de 11 a 48 quilômetros de largura. Montanhosa, mas os seus vales eram férteis, populosos e ricos. Era a ilha das 100 cidades. Seu povo era aparentado com os filisteus. Acredita-se que eram os mesmos quereteus, que fala lá em 1 Samuel, capítulo 30. Navegantes afoitos e famosos arqueiros, de muita má reputação moral. A igreja de Creta provavelmente teve a sua origem com os cretenses que estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes, lá, Atos capítulo 2. Tito e Timóteo tratam em geral dos mesmos assuntos. Parece provável que as igrejas cretenses, na maior parte, foram obra de Paulo. De outro modo, não assumiria sobre elas a autoridade indicada nesta carta. Possivelmente, eram fruto de seu trabalho em Corinto ou Éfeso, ambas as quais ficavam perto e tinham íntima relação comercial com Creta. Era necessário escolher homens de caráter espiritual elevado para serem líderes, e oferece um ensino para todos os membros da igreja. Cada pessoa salva, transformada pelo poder da palavra, deve mostrar pela sua vida o que o evangelho lhe fez, né? Na carta, Paulo descreve as qualidades requeridas naqueles que deviam seguir a carreira do ministério por causa dos falsos mestres, cujos princípios doutrinários eram perigosos, e do caráter geral dos cretenses. São várias instruções, virtudes que deviam rigorosamente distingui-los. Exorta Tito, que era jovem, a que fosse um exemplo vivo das virtudes que ele tinha recebido. Homens e mulheres, jovens e idosos, todos têm a sua função vital para cumprir na igreja, se quiserem ser exemplos vivos da doutrina que professam. Aleluia.
Capítulo 1, Paulo era persistente, tendo autoridade e experiência, era corajoso e responsável. Escreve a Tito, seu filho na fé. Na sua saudação, versículos de 1 a 4, ele fala da graça, que fornece fôlego, ânimo espiritual para suportar a provação. Fala da misericórdia, que alivia o peso da provação. É um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Ele sente dó, sente compaixão, sente piedade. E fala também da paz, a sua saudação, que conserva o espírito sereno, apesar da provação. Versículos de 5 a 16, o governo na igreja local. Vê-se que trata-se da mesma pessoa o título ancião e superintendente ou bispo, de acordo com a tradução da Bíblia, né? O nome ancião aponta a pessoa e a palavra superintendente ou bispo aponta para o serviço que o ancião iria executar. Esse serviço era o de exortar na sã doutrina e convencer os contradizentes. Necessário que ele fosse irrepreensível, como o despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, que se irrita com facilidade, ou que frequentemente demonstra raiva e irritação. Que ele não seja bebedor de vinho, nem espancador, nem ganancioso, que seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Olha só quantas características deve ser o líder, não é? O presbítero, o ancião, o dirigente, o pregador, o apóstolo, o profeta, o pastor, né? Tratando dos mentirosos, tapar-lhes a boca, ou seja, fazendo no uso da palavra, né? Eles tinham de ser silenciados, porque casas inteiras estavam sendo desviadas da fé. Portanto, devia repreendê-los severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Quando vemos essas qualificações reunidas num irmão de idade e experiência, esse é um verdadeiro ancião na igreja. Importante cada um de nós fazermos uma autoanálise. Como está a nossa vida, primeiro diante de Deus, diante da igreja, ou seja, diante dos cristãos. Estamos escandalizando os mais fracos, né? Eles estão ficando tristes, eles estão se afastando. As pessoas que não creem, olham para alguém que se diz cristão e diz, esse aí é cristão? É melhor ser como eu, né? Ele diz que é cristão e faz essas coisas, então é melhor eu ficar aqui. Ou seja, tá trazendo, assim, evitando, quer dizer, dando mau testemunho, dando mau exemplo, né? Então, aquela pessoa, ela não vai crer, não é verdade? Por quê? Por causa do seu mau testemunho. Aleluia, aleluia. Capítulo 2, versículo de 1 a 10. O procedimento cristão. Ele devia exortar os homens velhos, que sejam temperantes, sóbrios, sérios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, o que elas deviam ser e o que não deviam ser. Que fossem reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, que fossem mestras do bem, e que elas, as mais velhas, devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas,
castas é que apresenta caracteres semelhantes transmitidos por hereditariedade, que fossem operosas, ou seja, que a pessoa que trabalha, que produz e que dá resultado, para que ela não ficasse ociosa, né? Aconselhar a serem donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos. Exortar os moços que fossem moderados. Exortar, ensinar, orientar os servos a serem submissos a seus senhores em tudo e que fossem agradáveis, não os contradizendo, mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, destacar a beleza do Evangelho pelo seu modo de viver. Aleluia, aleluia. Versículos de 11 a 15. A graça de Deus, Jesus Cristo, aleluia. O mistério revelado, aleluia, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O apóstolo João disse, João, o que batizava, né? O profeta João o Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo se manifestou, trazendo salvação a todos, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta é a bem-aventurada esperança da igreja e de todo salvo, o aparecimento da glória do nosso Salvador, aleluia, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 3, versículos de 1 a 11. Admoestações finais. Fala muito sobre as boas obras. Ao mesmo tempo, nos ensina que nossa salvação é pela misericórdia de Deus e não por nossas obras de justiça. Aleluia, aleluia. Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e pela renovação pelo Espírito Santo. Aleluia. A lavagem, ela remove a imundícia, a sujeira, o pecado, o mal que estava em nós. E a regeneração introduz o que antes não havia, o bem, o desejo de obedecer, o desejo de praticar as boas obras, porque a palavra diz, aproveitando bem as oportunidades, né? Os dias são maus. Então, quanto tivermos oportunidade de fazer o bem, vamos fazer. Cada um pode fazer uma lista de tudo que a graça de Deus tem tirado da sua vida. Antigas inclinações más, ambições baixas, desejos carnais impuros. E depois fazer uma lista das novidades que o Evangelho de Cristo tem lhe trazido. Aleluia. Novos interesses. Aleluia. Novas canções. Um novo modo de falar. Novos serviços e tudo para a glória de Deus. O versículo 8 nos diz, fiel é esta palavra. Esta declaração enfatiza a certeza da graça de Deus em Cristo, que ela seja proclamada com firmeza para os que creem em Deus e procurem aplicar-se às boas obras. Estas obras não são a causa, mas o fruto necessário da nossa salvação. Em Efésios, capítulo 2, diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Aleluia. E ele aconselha ainda mais no versículo 9. Evite questões tolas, genealogias, contendas e questões acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Em Colossenses capítulo 3, vocês leiam de 1 a 7, eu vou citar apenas 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não vamos perder a oportunidade, não vamos perder tempo olhando a vida de A, olhando a vida de B, escandalizando, ver o erro de um e vai fofocar, falar. Não, se puder, tiver a oportunidade de aconselhar, aconselhe, dê uma palavra, não para matar a pessoa, para acabar de destruir. Não, uma palavra de ânimo, uma palavra que faça com que essa pessoa venha se arrepender, venha refletir, venha meditar, não é? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação a todo aquele que nele crê. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 10. Ao homem faccioso. Faccioso é o que exerce alguma ação violenta ou subversiva. Depois da primeira e da segunda admoestação, se ele não quiser dar ouvidos, se ele não se tiver consciência de que está errado e quiser mudar de atitude, mudar de vida, a Bíblia diz assim: evita-o, esse tal está pervertido, vive pecando e já por si mesmo está condenado. Então, você apenas fica orando por essa pessoa. Nós sabemos que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa obrigação, o nosso dever, o nosso prazer deve ser apenas em ensinar, em mostrar, em falar a palavra. E o Espírito Santo é quem faz a obra. Aleluia. Lembram do que Jesus Cristo falou? É João capítulo 10, versículos de 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluia, aleluia, santo, santo é o teu nome, meu Pai. Aleluia. E as últimas orientações, né, recomendações, versículos de 12 a 15. Aqui vemos o apóstolo Paulo dispunha da cooperação de vários companheiros, servos de Deus, e recomenda para que nada lhes falte quanto ao seu bem-estar na viagem. Ártemas ou Tíquico, Zenas, que era doutor da lei, e Apolo. Nos versículos 12 e 13, parece indicar que estes foram que levaram a carta a Tito. O bom obreiro, ele trabalha bem, e o bom dirigente é o que consegue bom serviço dos outros. Mesmo estando ausente, tudo vai bem. E encerra a carta dizendo: saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda aqueles que nos amam na fé. A graça sejam com todos vós. Amém. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Mais uma carta aqui. Aleluia. Mais um ensino. Mais uma advertência, aleluia. A tua palavra está sendo anunciada, está sendo semeada, aleluia. Eu te peço, meu Pai, que a tua palavra, nós sabemos, por aquela parábola que teu filho amado falou, a parábola da semeadura, que esta tua palavra, ela venha cair na boa terra, que são os bons, as pessoas que têm o coração voltado, Senhor, muitas vezes voltado a ti. Muitas vezes a pessoa nem te conhece, mas quando ela tem oportunidade, quando a palavra chega a ela recebe com prazer e alegria. E agora daí para frente é para te servir com prazer. Aleluia, aleluia. Agora ela quer dar testemunho do que o Senhor fez na vida dela.
Eu te peço por todas as famílias constituídas aqui. Restaura os lares que estão destruídos, meu Pai. Une os casais, Senhor, que continue dando testemunho de ti. Abençoa todo missionário, todo ministro teu que foi chamado, aleluia, que recebeu a unção, que são capacitados por ti para levar a tua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. A próxima carta será Filemon. É apenas um capítulo, tá? Tchau.